Então, nesse vídeo a gente vai estudar a matriz de mudança de base. O que a gente quer é entender quais são as propriedades da matriz de mudança de base que faz a mudança entre duas bases canônicas, coordenadas numa base canônica para, coordenadas numa base ortonormal para coordenadas noutra base ortonormal. Relembrando, beta é uma base ortonormal. Os vetores são o 1 e o 2. A matriz de mudança de base de beta para epsilon é obtida pegando o vetor U1 em coordenadas na base canônica, bota na primeira coluna, pega o vetor U2 em coordenadas na base canônica, põe na segunda coluna. E isso converte, é a matriz que converte coordenadas na base beta para coordenadas na base epsilon. Eu vou chamar essa matriz sempre de matriz de mudança de base de beta para epsilon. Isso significa a matriz converte coordenadas na base beta para coordenadas na base canônica. Então, mais precisamente, a fórmula que a gente obteve foi a seguinte. Se você pega a matriz de mudança de base, beta epsilon, e multiplica pelo vetor coluna, que corresponde às coordenadas do vetor v na base beta, o que sai é a matriz coluna correspondente às coordenadas do vetor v na base canônica. Então, o vetor é o mesmo. A única coisa é que eu converti coordenadas na base beta para coordenadas na base canônica. E como é que a gente faria a mudança ao contrário, se a gente quisesse fazer de epsilon para beta? Bom, na verdade, não tem nenhuma novidade, porque a única coisa que distingue a base canônica de qualquer outra base ortonormal é que eu e vocês concordamos em escolher ela como padrão. Então, o que se aplica à base canônica se aplica a qualquer outra base ortonormal. Portanto, eu posso utilizar a mesma fórmula. Dessa vez, eu estou fazendo a mudança de coordenadas na base epsilon para coordenadas na base beta. Então, a matriz é a matriz de mudança de coordenadas da base canônica para a base beta. Aplica essa matriz na matriz coluna correspondente às coordenadas do vetor v na base canônica. O que sai é a matriz coluna correspondente às coordenadas desse vetor na base beta. E a matriz é obtida de maneira análoga à matriz que a gente tinha obtido anteriormente. Dessa vez você pega o primeiro vetor da base, que você está considerando primeiro, que é a base canônica, pega as coordenadas desse vetor na base beta, põe na primeira coluna. Pega o segundo vetor da base canônica, que é a primeira base que aparece na matriz de mudança de base, toma as coordenadas desse vetor na base beta, põe na segunda coluna. A gente usou diagramas na vez passada, no vídeo passado, para ilustrar a fórmula. Então, a fórmula de mudança de beta para epsilon, que foi a que a gente tinha visto, é ilustrada por esse diagrama. V na base beta entra numa caixa preta, que corresponde a multiplicar a esquerda, o vetor à esquerda pela matriz, sai do outro lado, coordenadas na base canônica. Pode fazer a mesma coisa para outra mudança de base. Só que dessa vez entra o vetor V em coordenadas na base canônica, e sai o vetor v em coordenadas na base beta. E o que a caixinha do meio faz é pegar o vetor em coordenadas na base canônica e multiplicar pela matriz de mudança de base de epsilon para beta. O que acontece se a gente combinar os dois diagramas? Tá. Então, vamos manter só o que a gente precisa. A gente vai precisar dos dois diagramas colados um no outro. Note detalhe importante que eu posso fazer a colagem dos diagramas porque a saída do primeiro diagrama é a entrada do segundo. A saída do primeiro diagrama são as coordenadas do vetor v na base canônica. Isso eu posso dar para o segundo diagrama porque o segundo diagrama recebe coordenadas na base canônica. Então faz sentido colar um no outro. Eu vou manter só as duas fórmulas e os dois diagramas colados porque é o que a gente precisa para fazer a análise. Tá? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, a entrada coordenadas na base do vetor v na base beta. Isso aparece na fórmula, mas note que isso aparece à direita da matriz. Então eu vou botar ele aqui embaixo, mas a matriz que aparece na caixinha, na fórmula, ela aparece à esquerda do vetor. Então, na fórmula que eu estou escrevendo aqui embaixo, que vai ser a fórmula equivalente à combinação dos dois diagramas, a matriz deve aparecer à esquerda do vetor. Mas a gente viu que o resultado disso são as coordenadas do vetor na base canônica, que é o que sai desse produto. Então, tem que escrever aqui coordenadas do vetor v na base canônica. Bom, mas esse vetor v na base canônica, ele também serve como entrada do segundo pedaço do diagrama. E, de fato,
se você olha para o que acontece na equação correspondente, esse vetor está sendo multiplicado à esquerda pela matriz de mudança de base de epsilon para beta. Então, o próximo passo no diagrama que envolve os dois conjuntos é essa matriz, e ela aparece aqui multiplicando à esquerda o vetor. Então, eu vou ter que multiplicar o vetor V na fórmula que eu estou obtendo, que vai corresponder à colagem dos diagramas, lá no finalzinho, a fórmula que está aqui, eu vou ter que multiplicar V na base canônica por essa matriz à esquerda. Mas eu não posso multiplicar de um lado só. Se eu multiplicar, isso é uma equação, são duas coisas que são iguais. Se eu multiplicar esse vetor à esquerda, eu vou ter que multiplicar o lado esquerdo da equação à esquerda pela matriz de mudança de base de epsilon para beta também. Então, eu faço o produto dos dois lados. A saída é o vetor V na base beta. De fato, isso é o que dá o produto da matriz de mudança de base epsilon beta pelo vetor V na base canônica. Então, eu posso escrever isso como sendo V beta. Joga fora a matriz do meio. Mas peraí, eu estou dizendo para você que se você multiplicar aquelas duas matrizes, dá uma matriz 2 por 2, que quando você multiplica pelo vetor V na base beta, o que sai é o próprio vetor. Isso é o mesmo efeito da matriz de identidade. Então, de fato, o que isso significa, já que essas duas matrizes têm o mesmo efeito sobre qualquer vetor, é que as duas matrizes são iguais. Agora eu posso simplesmente esquecer o vetor V que estava no meio e representar a fórmula matriz de mudança de base beta epsilon multiplicado à esquerda pela matriz de mudança de base epsilon beta, dá a matriz de identidade, na forma entra V beta, aplica uma matriz, em seguida aplica outra, sai V beta. Ou seja, o efeito não fez nada no final. Conclusão: as matrizes de mudança de base epsilon beta e mudança de base beta epsilon são inversas uma da outra. O que uma faz, a outra desfaz. A gente tem que entender um pouco melhor essa coisa da matriz inversa. Mas para isso, eu tenho que olhar para a transposta da matriz de mudança de base, porque ela tem uma propriedade surpreendente. Então, pega a matriz de mudança de base, a que aparece mais frequentemente, que é a matriz de beta para epsilon. A maneira como eu obtenho essa matriz é colocando nas colunas as coordenadas dos vetores, o 1 e o 2, na base canônica. O 1 e o 2, lembra, são os vetores da base beta. Então, para construir a matriz de mudança de base de beta para epsilon, eu pego o primeiro vetor, pego as coordenadas dele na base canônica e escrevo na coluna. Pego o segundo vetor, coordenadas na canônica e escrevo na segunda coluna. Eu não estou escrevendo explicitamente que o 1 e o 2 dentro da matriz são coordenadas na canônica, porque a gente convencionou que quando são coordenadas na canônica e for conveniente, a gente simplesmente não vai escrever a base. Lembra que isso só vale no caso de vetores. É só para simplificar um pouco a notação, senão fica pesada demais. Aí eu pego a transposta. Bom, mas esses vetores estavam representados como coluna. Estou pensando neles como matrizes de coluna. Quando a gente pegar a transposta, o que vai aparecer são duas linhas. Esses vetores vão virar linhas. Por isso que eu escrevi o 1T e o 2T. Porque, na verdade, agora o que eu tenho é a primeira linha. A primeira coluna, que era o 1, virou a primeira linha, o 1T. A segunda coluna, que era o 2, virou a segunda linha, o 2T. Vamos multiplicar os dois e ver o que acontece. Então, bota a multiplicação aqui e vamos fazer a conta. Bom, mas quando eu multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, o que eu estou fazendo é o 1t vezes o 1. Primeira linha vezes a segunda coluna dá o 1t vezes o 2. Segunda linha pela primeira coluna, o 2t, o 1. Segunda linha, segunda coluna, o 2t, o 2. Só que a gente sabe uma coisa sobre a base beta. Tanto a base canônica quanto a base beta são obrigatoriamente, a gente está trabalhando somente com esse caso, bases ortonormais. Mas o 1t, o 1, o 1t, o 2, na verdade o que isso é a representação de um produto interno de forma matricial. Se você pensa o 1 como correspondendo à matriz coluna que representa o vetor, o que a gente está fazendo é o produto interno. Por exemplo, quando a gente faz o 1t, o 2, a gente está fazendo o produto interno de 1 com o 2. Como a base é uma base ortonormal, isso significa que se você fizer o 1t, o 1, ou o 2t, o 2, vai ter que dar 1, porque o que está fazendo é o produto interno de 1 com 1. Isso é a norma do vetor ao quadrado.
Os dois vetores são vetores unitários. Por outro lado, quando você fizer o 1t, o 2, você está fazendo o produto interno entre o 1 e o 2. A base é ortonormal, consequentemente os vetores são perpendiculares. Então o produto interno vai dar zero. Substituindo isso na matriz, eu obtenho a matriz identidade. Então, se você fizer matriz beta-epsilon transposta multiplicada à esquerda pela matriz beta-epsilon, o que dá é a identidade. Então, a matriz beta-epsilon transposta é igual à inversa. Resumindo, a gente descobriu que as matrizes de mudança de base, identidade epsilon beta e identidade beta epsilon, entre bases ortonormais, satisfazem as seguintes propriedades. Se você pegar a matriz de mudança de base de epsilon para beta, isso é a inversa da matriz de mudança de base de beta para epsilon, mas como a inversa dessa matriz é igual à transposta, isso também é igual à transposta da matriz de mudança de base de beta para epsilon. Então, nesse caso, inverter a matriz é brutalmente fácil. Tudo que você tem que fazer é calcular a transposta. Uma matriz cuja inversa é igual à transposta é chamada de ortogonal. Então, a gente descobriu que as matrizes de mudança de base entre bases ortonormais são matrizes ortogonais. Tá? Eu estou falando nesse grau de generalidade porque a gente sabe que, mais uma vez, a única coisa especial sobre a base canônica é que eu e você concordamos em adotá-la como padrão. Entre as bases ortonormais, ela não tem nenhuma outra diferença para nenhuma outra base. No próximo vídeo, a gente vai descobrir como fazer mudança de base para operadores lineares. O que a gente fez até agora foi mudança de base para vetores. Agora a gente quer saber como a gente faz mudança de base para operadores lineares.